Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de conselheiros fiscais, conselheiros e conselheiras, né? Durante algum tempinho nós vamos estar aqui discutindo esta importante função de um órgão estatutário nas nossas cooperativas de crédito, nas nossas cooperativas financeiras. Eu sou José Carlos de Assunção. Tenho já algum tempo de trabalhando aí em cooperativas de crédito. Estou há cerca de 40 anos, 39, quase 40 anos no mercado financeiro. Desses 40 anos, 26 anos em cooperativismo financeiro. Trabalho como professor em algumas instituições aí pelo Brasil, em MBAs. Tenho formação na área de controladoria e finanças e administração rural. E nós vamos durante 4 módulos conversarmos, discutirmos sobre a tua atuação ou, se você não for ainda conselheiro, conselheira fiscal, a sua preparação para um dia assumir essa importante função. Interessante dizer também que, estando você preparado, isso vai acabar te ajudando a exercer essa e outras funções também em outros tipos de organizações. Durante os 4 módulos, são 4 vídeos, nós vamos discutir um conteúdo programático que começa com o primeiro vídeo, esse vídeo, com o Sistema Financeiro Nacional. Os mecanismos de diferenciação de uma cooperativa de crédito, o que a torna, do ponto de vista societário, do ponto de vista de atuação, diferente no mercado financeiro. Por que fiscalizar? Nós vamos te ajudar a responder essa questão, até para melhorar a sua relação com o órgão de gestão, de administração, de direcionamento estratégico, o conselho de administração, seu relacionamento com os diretores executivos, inclusive o seu relacionamento com os donos do negócio, os associados, os cooperados. Passaremos pelo conceito de governança, governança corporativa, governança cooperativa, governança democrática. Vamos também falar das responsabilidades dos órgãos estatutários, dos órgãos de governança, conselho de administração, conselho fiscal, diretoria executiva e atuação. Bem, também vamos discutir como atuar em assuntos que não são do seu domínio. Isso é muito comum as pessoas perguntarem: José Carlos, como é que eu faço? Eu não entendo, por exemplo, de contabilidade. Ou eu não entendo, por exemplo, de gestão de processo. Como é que eu fiscalizo isso? Eu não entendo do ciclo de crédito. Também vamos conversar um pouco sobre isso. Passamos pelas leis importantíssimas 6024, 7492, 13506. Vamos também ter uma ideia do que é a contabilidade dos blocos contábeis, a importância de conhecê-los, entendê-los, até para que a gente consiga fazer uma boa leitura da cooperativa. Lógico que nós não vamos aqui ensinar contabilidade, nem é esse o objetivo, mas a leitura do balanço contábil, o entendimento dele é muito importante na tua atuação, na atuação de conselheiro, conselheira fiscal. Vamos ter uma ideia do compliance e controles internos e do processo de gerenciamento de riscos. Terminando com a Assembleia Geral, onde nós vamos conversar sobre a emissão de parecer e a participação do conselheiro, da conselheira fiscal, do Conselho Fiscal na Assembleia. Vamos desmitificar algumas coisas. Nesse módulo 1, nós vamos trabalhar com o Sistema Financeiro Nacional, composição e responsabilidades. E especialmente, ao finalzinho, o que diferencia a cooperativa de crédito e os princípios cooperativistas. Legal, seja bem-vindo, vamos nesta. Começamos com o Sistema Financeiro Nacional. As cooperativas de crédito, as cooperativas financeiras estão inseridas no Sistema Financeiro Nacional. E qual a composição do Sistema Financeiro Nacional? O Sistema Financeiro Nacional é formado por órgãos normativos, que logicamente serão aqueles que normatizarão as atividades no sistema financeiro.
Teremos também os órgãos supervisores, que são responsáveis pela implementação das determinações dos órgãos normativos e, logicamente, pela fiscalização, pela supervisão das chamadas entidades, empresas supervisionadas. Com certeza, a cooperativa de crédito é uma entidade supervisionada. Ela tem a supervisão de um órgão específico que a acompanha, inclusive um órgão muito forte do ponto de vista da atuação no mercado brasileiro, que é o Banco Central. Mas vamos começar primeiro lá nos órgãos normatizadores. A gente tem um órgão responsável pelas diretrizes, pelas políticas, pelo direcionamento de tudo que no Brasil se refere à moeda, a circulação do real, volume de real à disposição, real em moeda física, real escritural, real depositado nas contas de depósito à vista, de depósito a prazo, as aplicações. Esse órgão é responsável por isso. Também é responsável pela política creditícia, de crédito. E também responsável pelo mercado de capitais e pelo mercado de câmbio. Esse órgão normativo se chama Conselho Monetário Nacional. Muitas pessoas o chamam de CMN. Em algumas regiões do Brasil, alguns técnicos, inclusive, juntam isso tudo e falam CMN. Conselho Monetário Nacional. Aliás, é considerado o órgão até mais importante. Não porque ele seja importante do ponto de vista da regulamentação específica dos setores em relação aos outros dois, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC. No entanto, o Conselho Monetário Nacional, ele é responsável pela política monetária brasileira, então ele é muito falado. A gente liga a televisão, quase sempre tem alguém falando sobre a política monetária, a inflação, o controle da inflação. E, consequentemente, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, Copom, que na realidade é a reunião dos diretores do Banco Central, passam a ter muita força. O Conselho Nacional de Seguros Privados está ligado a seguros, as entidades abertas de previdência complementar, as entidades seguradoras, resseguradoras e as entidades de capitalização. E temos a Previdência Fechada, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Para que implemente as políticas, as determinações aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, aprovadas por meio de resoluções, nós temos Banco Central do Brasil e nós temos Comissão de Valores Mobiliários. O Conselho Monetário Nacional tem dois braços de operação, de supervisão e de fiscalização, que é o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Enquanto que o Conselho Nacional de Seguros Privados também tem um braço de supervisão, é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar tem a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a PREVIC. E lógico que debaixo dessas instituições estão as instituições supervisionadas. Por exemplo, é supervisionada pelo Banco Central do Brasil a cooperativa de crédito. Nós somos supervisionados por ele. E aliás, nós já percebemos, sabemos, se você não sabe, você vai perceber, você vai constatar que a atuação do Banco Central é muito forte. Por que nós temos Banco Central do Brasil e temos Comissão de Valores Mobiliários? Porque o Banco Central do Brasil será o supervisor das entidades de intermediação financeira, aquelas que buscam recursos de quem é poupador, quem tem sobrando para depositar, para poupar, e emprestam para aqueles que têm déficit de fluxo de caixa, quem está precisando de dinheiro, as operações de crédito. Buscar recursos de quem é superavitário e emprestar para quem é deficitário, ou seja, buscar de quem tem poupança e emprestar para quem tem déficit de poupança, tem fluxo de caixa negativo ou precisa de recursos para investimento no longo prazo, é uma operação chamada de intermediação, porque a instituição, banco, por exemplo, se posiciona no meio de quem tem o recurso e de quem precisa do recurso. As cooperativas também fazem isso. Aí há uma discussão técnica
conceitual, se a cooperativa intermedia, porque o ato de intermediar pressupõe ter inclusive uma margem de lucro, ganhar dinheiro em cima disso, é uma atividade lucrativa. E as cooperativas não têm finalidade de lucro. Isso não quer dizer que as cooperativas não possam e até devem buscar resultado positivo, mas não é lucro, tanto é que nós chamamos de sobra. Isso tem desmembramentos, inclusive tributários. Ao não ter lucro, o resultado da cooperativa não é tributado, né, as tributações sobre lucro, por exemplo. Legal. Nesse sentido, gente, nós vamos ter as cooperativas, os bancos supervisionados pelo Banco Central. E do outro lado temos Comissão de Valores Mobiliários. É uma instituição também de supervisão, né, uma irmãzinha do Banco Central. No entanto, ela é especializada em títulos e valores mobiliários. Títulos e valores mobiliários são todos papéis de captação de recursos de negociação no mercado de bolsa e que possibilita às empresas privadas buscar recursos como ações, debêntures, buscar recursos diretamente de quem tem. Enquanto que as atividades supervisionadas pelo Banco Central, a atividade de intermediação pressupõe uma instituição financeira no meio entre quem tem recursos, que poupa, deposita na instituição financeira, e quem precisa dos recursos, que faz o empréstimo na instituição financeira. Na CVM, nós temos a possibilidade de empresas, como por exemplo as sociedades anônimas, que colocam ações no mercado, irem até o mercado, venderem ações e captar recursos diretamente. É uma captação direta. E nas atividades supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários entram também todas as demais operações de bolsa de valores. Então a CVM, tanto é que as ações também são negociadas em bolsa, debênture, esse tipo de coisa pode ser negociado em bolsa. Ou seja, a CVM é responsável por esses tipos de papéis, por esse mercado de títulos e valores mobiliários. E dentro de títulos e valores mobiliários não entram os papéis que as instituições financeiras, como por exemplo a cooperativa, os bancos, utilizam para captar recursos. A cooperativa usa, por exemplo, letra financeira, ou RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, RDC, letra financeira, não são papéis considerados títulos e valores mobiliários. São ações, debêntures e todos os ativos negociados em bolsa. Isso dá para a gente uma ideia. Nós somos regulamentados no cooperativismo financeiro pelo Conselho Monetário Nacional. As seguradoras são regulamentadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. E as entidades fechadas de previdência complementar são fiscalizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Do ponto de vista da supervisão e da fiscalização, cooperativas de crédito e bancos são supervisionados pelo Banco Central. Se você tiver uma distribuidora, uma corretora de títulos e valores imobiliários que operam com os papéis de bolsa, títulos e valores imobiliários, essa empresa será supervisionada, fiscalizada pela Comissão de Valores Imobiliários. Se é uma seguradora, vai ser supervisionada pela SUSEP. E se é um fundo de pensão, as entidades fechadas de previdência complementar são também chamadas de fundo de pensão, será fiscalizada pela Previc. Isso já nos dá uma ideia clara da topografia do mercado financeiro brasileiro. Vamos entender um pouquinho, nós estamos dizendo que o Conselho Monetário Nacional é que nos regula, então precisamos entender a sua função. O que é? Ele é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. E aí tem uma característica, ele está em igualdade de condições com o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Você viu no slide que eles estão no mesmo nível. No entanto, o Conselho Monetário Nacional tem mais peso. E ele tem mais peso porque ele é responsável também pela chamada política monetária. Você sabe o que é a política monetária? É a utilização de diretrizes, de políticas, ele mesmo que aprova, e que serão cumpridas pelo Banco Central e até pela CVM, dependendo, os instrumentos para controlar o volume de recursos que está nas mãos, está disponível para as pessoas no Brasil. Recursos que podem ser usados para poupar, para fazer investimentos e para
gastar, para consumir. Esse volume de recursos que circula no país, ele é controlado, ele não é solto. Até porque, se o volume de recursos aumentar muito e as pessoas tiverem acesso a ele, e elas começarem a comprar muito, isso faz pressão sobre preço e a inflação sobe. No sentido contrário, se enxugar o mercado, tirar dinheiro das mãos das pessoas, ou seja, recursos que elas poderiam utilizar para consumir, as pessoas, logicamente, diminuirão o consumo. E, nesse sentido, há uma pressão no sentido inverso sobre preço. A gente pode ter uma diminuição de preços no mercado, por exemplo, ou a manutenção daqueles que já estão. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele tem destaque, e por isso que o slide está dizendo que ele é o órgão superior, porque ele tem destaque sobre os demais Conselhos Nacional de Seguros Privados e Previdência Complementar, pela importância de controlar o volume de moeda no Brasil. É a chamada política monetária. Né? E ao controlar o volume de moedas no Brasil, ele inclusive interfere, logicamente, nas condições de consumo, de produção. Qual o objetivo do Conselho Monetário Nacional? Agora você vai perceber isso claramente, o que eu estou explicando. Manter a estabilidade da moeda. O que é a estabilidade da moeda? O preço. E tem várias coisas que podem contribuir para manutenção ou desestabilidade do preço de moeda. De maneira geral, o preço da moeda é o seguinte: se você tem R$100 e R$100 dá para você comprar 10 unidades de alguma coisa, se daqui a um mês os mesmos R$100 não derem mais para comprar as 10 unidades, der para comprar, por exemplo, 9, significa que em um mês, e aí o tempo pode ser um mês, 2 meses, semestre, ano, que naquele período a moeda desvalorizou 10%. A gente tem um nome para isso, com certeza você já sabe, isso é inflação. A inflação come a capacidade de compra da moeda. E qual o papel principal do Conselho Monetário Nacional? Manter a estabilidade da moeda, ou seja, adotar os mecanismos necessários para que a inflação não corroa a capacidade de compra, o poder de compra da moeda. No nosso caso, a moeda é o real. Também fomentar o desenvolvimento econômico e social do país, ou seja, a partir da política monetária, também gerar as condições para que nós tenhamos crescimento no país, desenvolvimento do país. Então, o Conselho Monetário Nacional é extremamente importante na condução da capacidade de geração de emprego, de renda, manutenção do poder de compra da moeda, porque também não adianta você ter empregos aumentando e uma hiperinflação, por exemplo. Eu mesmo já cheguei a ser gerente de instituição financeira com inflação beirando aí, até ultrapassando 80% de inflação ao mês. Era uma loucura, até porque quem mais perde com isso são as pessoas de menos poder aquisitivo. Porque quem tem muito dinheiro se safa, quem tem muito dinheiro arruma os mecanismos de se proteger, investimentos no mercado financeiro, aplicações no mercado financeiro. O Conselho Monetário Nacional foi criado junto com o Banco Central em 1964 pela Lei 4595. Aliás, é a lei que dispõe sobre o funcionamento do mercado financeiro nacional. Até surgir uma coisa, conselheiro, conselheira fiscal. É importante a leitura da Lei 4595. José Carlos, vai ter algum lugar na lei que eu não vou entender. Leve estes fragmentos excertos, ou seja, esses pedaços da lei, para discussão com os pares no conselho. E se mesmo assim remanescer dificuldade, peça à cooperativa, você tem direito de fazer isso. A cooperativa tem que prover os meios necessários de entendimento, a explicação de técnicos que consigam entender e conseguem te explicar. Já te traço uma conduta. Não tenha medo de pedir. Você não tem que saber as coisas, você tem que procurar saber. Então, se não sabe, tem que levantar a mão e dizer, eu preciso saber. E quem for explicar para você, tem que utilizar de uma linguagem objetiva, clara e acessível a você.
Então, se explicou uma vez você não entendeu, isso é para a lei, para qualquer coisa na cooperativa. Diga, não entendi. Por favor, eu preciso entender. Porque como é que você vai fiscalizar alguma coisa que você não entende? Por outro lado, você precisa também andar em direção ao conhecimento. Que é, por exemplo, aqui eu vou dar várias dicas quando eu vou dizer, é importante ler isso. Então presta atenção nisto. Quais são os membros do Conselho Monetário Nacional? São apenas 3. O ministro da Economia, que é presidente, que preside o Conselho, o presidente do Banco Central e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. São 3 pessoas apenas. No entanto, a estrutura operacional é do Banco Central. O Banco Central é que fornece os dados técnicos, quando precisa busca a CVM, ela também faz importantes trabalhos. Todo o trabalho, todo o suporte é fornecido pelo Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, a CVM. Os membros do Conselho Monetário Nacional se reúnem uma vez por mês e deliberam sobre alguns assuntos. Por exemplo, a adaptação do volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. A adaptação dos meios de pagamento daquele que consegue pagar. Está diretamente relacionado com recursos para fazer pagamento e, consequentemente, fazer compras. Inclusive, os meios eletrônicos, cartão de crédito, cartão de débito, tudo que gerar pagamento. Regular os valores interno e externo da moeda e o equilíbrio de balanço de pagamento. Balanço de pagamento é o resultado de tudo que o Brasil, em um determinado tempo, passa de recursos para outros países, desde exportação, importação, até quando a gente manda recursos para fora, capitais, empresas mandam lucros ou vêm lucros, por exemplo. Ou seja, balanço de pagamento é o resultado dos pagamentos e recebimentos que uma nação, que um país, no nosso caso o Brasil, tem nas suas negociações, relações durante um período com os demais países. Por que isso é importante? Por causa do câmbio, do preço das moedas estrangeiras. E o preço das moedas estrangeiras tem diretamente relação também com o preço do real. Não vamos aprofundar nisso, a gente está tendo uma ideia do como funciona. Também orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, inclusive a cooperativa. Tem uma série de medidas que o Conselho Monetário Nacional pode tomar para regular se as cooperativas, especialmente bancos, pode emprestar mais ou tem que emprestar menos. Ele regula isso. Porque justamente ao emprestar, por exemplo, as instituições colocam dinheiro no mercado. E se diminui o empréstimo, não gera a entrada dos recursos do mercado, o que interfere, logicamente, no volume dos meios de pagamento, do chamado meio monetizado, dos recursos à disposição das pessoas para comprar, investir e poupar. Também propicia o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. As instruções, as resoluções do Conselho Monetário Nacional regulamenta tudo no mercado financeiro, inclusive nas instituições. Também zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras. É zelar para que as instituições financeiras estejam saudáveis. E coordenar as políticas monetárias, que eu já comecei a explicar, é controlar o volume de recursos à disposição das pessoas, pessoas naturais e pessoas jurídicas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. A política creditícia, crédito, operações de crédito, o Conselho Monetário Nacional também que determina, a política orçamentária do governo federal e da dívida pública interna e externa. Isso tudo passa pelo Conselho Monetário Nacional. As regras que disciplinam o sistema financeiro nacional são estabelecidas segundo decisão colegiada do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e da CVM. O Conselho Monetário Nacional é que determina, mas ele ouve o Banco Central e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. As propostas são geralmente submetidas à apreciação dos colegiados, discutidas na CVM, no Banco Central, levadas ao Conselho Monetário Nacional, amparadas em estudos técnicos, aqui não tem lugar para brincadeira,
em recomendações de entidades multilaterais, formuladoras de padrões financeiros, como, por exemplo, o Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, e, normalmente, por meio de consultas públicas. O Conselho Monetário Nacional, antes de aprovar, coloca em consulta pública e consulta à sociedade. Para que isso? Para diminuir a possibilidade de aprovação de uma norma, por exemplo, com problema. O Conselho Monetário Nacional aprovou, ela é publicada e o Conselho Monetário Nacional e o CVM começam o processo de supervisão e de fiscalização e nós precisamos cumprir. E aí eu chamo a atenção de você. Nós precisamos estar atentos às normas que são publicadas, que têm validade, as que já estão aprovadas, principalmente algumas que têm efeito mais direto nas instituições. É à medida do possível aqui eu te dou também algumas dicas de algumas normas nesse sentido. Você está percebendo a importância do Conselho Monetário Nacional? Inclusive, a gente precisa acompanhar, como já dito, as normativas emanadas, ou seja, aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. Ao lado do Conselho Monetário Nacional temos outros dois conselhos. Vamos também entender um pouquinho as suas funções. O Conselho Nacional de Seguros Privados fixa as diretrizes e as normas da política de seguros privados, das seguradoras, né, os vários tipos de seguros que temos, de patrimônio, de vida, por exemplo, seguro civil, todos os tipos de seguros que nós temos. Dentre as principais funções do Conselho Nacional de Seguros Privados está regular a constituição, a organização, o funcionamento e a fiscalização daqueles que exercem atividades subordinadas a ele, bem como a aplicação de penalidades. Gente, isso também é uma coisa de todos esses conselhos, os três, inclusive do Conselho Monetário Nacional. É estabelecer penalidades, né, como fazer a penalidades e inclusive observando as leis aplicáveis. Fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Capitalização, aqueles títulos aí que tem no mercado, os engodos, né, que vendem para as pessoas, pagam durante um determinado tempo, lá no final recebe o recurso com um desconto de uma taxa de administração e muitas vezes naquele período concorrem a prêmios, tem mais cara de jogo, de loteria do que qualquer coisa. O seguro, a gente já conhece, o resseguro é uma estratégia que existe no mercado para quando uma seguradora, ao assumir um risco, porque fazer seguro é assumir risco, a seguradora assume o risco do terceiro. Quando a gente faz seguro com ela, nós transferimos a responsabilidade por assumir algum tipo de dano. Por exemplo, eu seguro o meu carro, se o carro for roubado, né, furtado, levado, a seguradora, dentro das condições pactuadas da apólice, a seguradora vai me pagar. Então, ao fazer isso em determinados momentos, tem seguros caríssimos e com responsabilidades de indenização muito pesadas. Então, pode ser que a empresa seguradora perceba que a estrutura patrimonial dela, se acontecer o sinistro, pode ser seriamente afetada e aí ela pode fazer um resseguro, ou seja, transferir isso para uma outra instituição com maior capacidade de absorção do risco. É a atividade de resseguro. Consequentemente, a gente continua aí, o Conselho Nacional de Seguros Privados estabelece as condições também para resseguros. Também ele prescreve os critérios de constituição das sociedades seguradoras, de capitalização, previdência privada aberta e as resseguradoras. Previdência privada aberta são os VGBLs, PGBLs que tem aí. São as entidades de previdência que, tendo produto, qualquer pessoa que entenda que aquele produto serve para ela pode adquirir. Do outro lado, lá no Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós vamos ter as entidades de previdência fechadas, que é o inverso disso. As fechadas, só um grupo específico tem acesso àqueles produtos. Por exemplo, se um sistema cooperativista de crédito tem uma entidade fechada de previdência complementar para os cooperados, para os familiares cooperados, só os cooperados, familiares cooperados daquele sistema poderão entrar como participante daquela entidade de previdência fechada.
ou seja, é um grupo restrito. É também papel, responsabilidade do Conselho Nacional de Seguros Privados disciplinar a corretagem de seguros, a profissão de corretor. Ou seja, gente, é disciplinar o mercado de seguros, de resseguros, de previdência aberta. É interessante, né? Porque a aberta está num conselho e a fechada está no outro conselho. Também a capitalização, aquele eu já falei do que é, aquele negócio da gente pagar, aquele produto a gente paga durante um tempo, lá no final recebo uma parte dos recursos, ainda concorro a prêmios durante o período. O Conselho Nacional de Seguros Privados é um órgão colegiado, assim como o Conselho Monetário Nacional, assim como o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Significa que decide por maioria e integra a estrutura da Previdência Social do Brasil, o chamado regime de Previdência Social do Brasil, e cuja competência é regular o regime da Previdência Complementar. Na estrutura do Conselho Nacional de Seguros Privados, nós temos também a Secretaria de Política Econômica, a SPE, que logicamente é uma secretaria que está voltada para a definição de proposição de normas neste mercado de seguros privados. Ela é disciplinada pelo Decreto 9.003 e pela Portaria do Ministério da Fazenda 330. O outro conselho é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ou CNPC, que é regulamentado pelo Decreto 7.123 de 2010. O Conselho Nacional de Previdência Complementar esse decreto dispõe sobre o Conselho Nacional de Previdência Complementar e sobre a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, é o órgão integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social, é um órgão colegiado também, ou seja, suas decisões são por maioria. E qual o seu objetivo? Regular o regime da Previdência Complementar operado pelas entidades fechadas, até porque as entidades abertas de previdência estão com o Conselho Nacional de Seguros Privados. Bem, gente, se nós temos os três conselhos, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós temos debaixo dele os órgãos supervisores. Quais são? Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. O Banco Central é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia. O slide está dizendo sem subordinação, porque ele precisa ter independência para operar, até porque ele opera instrumentos de política monetária, e a política monetária não é adequado que ela seja determinada com viés político. Na realidade, é um tratamento técnico, inclusive ligado ao controle de inflação do país. Então, se houver vieses políticos, a coisa fica complicada. Muitas vezes me perguntam, mas está ligado ao Ministério? O Ministério tem um ministro, né, que é de indicação do presidente da República? Sabemos que ligação tem. A ideia e o objetivo é que não tenha vinculação do ponto de vista de subordinação. E, aliás, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, tem feito aí nos últimos tempos um trabalho muito legal aqui no país. A gente tem visto, perfeito pode não ser, inclusive o Banco Central é tido no planeta como um dos melhores supervisores de mercado financeiro. Ele é muito competente, tem reconhecimento internacional. A missão do Banco Central é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. Você está percebendo que as coisas vão se fechando. Ele precisa adotar, além de fiscalizar as instituições financeiras, de supervisionar os bancos, cooperativas de crédito, fintechs, empresas de consórcio. A principal função dele é essa aqui, é a missão, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda do país, ou seja, garantir que a inflação não corroa. Né, que esteja sob controle. Alguma inflação pode até ter, mas que esteja sob controle. Além de assegurar a eficiência e o bom funcionamento do mercado financeiro local, executando a estratégia estabelecida por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional. O objetivo do Banco Central é controle da inflação, estímulo do fluxo de recursos para manter a economia rodando,
buscando crescimento sustentável e, para isso, utiliza instrumentos como a fixação da taxa básica de juros da economia, a chamada Selic. E aí tem uma coisa interessante. A Selic, a ideia geral da economia, da chamada macroeconomia, é que quando a Selic sobe, a taxa Selic, ela torna os títulos públicos federais, os títulos de governo que o governo utiliza para buscar dinheiro no mercado, mais atrativos, porque pagam mais. Consequentemente, todos os demais títulos, porque a taxa dos títulos públicos federais é a taxa básica, é a menor taxa de juros do mercado. Então, quando sobe a Selic, sobe também os valores de aplicação de renda fixa nas instituições bancárias, na cooperativa de crédito. Isso acaba fazendo com que as pessoas apliquem mais seus recursos e deixem, por exemplo, de fazer a reforma da casa, de trocar o carro, ou de comprar o primeiro carro, de comprar a primeira casa. Logicamente que fazendo isso, menos pessoas comprando, você desestimula risco de aumento de inflação. Então, quando a Selic sobe, é uma medida, é um instrumento de reduzir possibilidade de inflação. E quando a Selic diminui, é um movimento inverso, porque a tendência isso pode ter exceções, mas a tendência é que isso desestimule as aplicações financeiras e as pessoas viverem da renda do mercado financeiro e as pessoas vão colocar o dinheiro em atividades de investimento, colocar o dinheiro para girar, para render mais, e isso gira melhor a economia. Muito rapidamente, por isso, só pela taxa básica de juros, ou seja, a Selic, você percebe que tanto o Conselho Monetário Nacional, a taxa Selic, por exemplo, ela é estabelecida em reunião dos diretores do Banco Central, que é o que nós chamamos de Copom, os diretores do Banco Central reunidos. É um dos melhores instrumentos para mexer em mercado do ponto de vista de ou fomentar consumo ou diminuir a tendência de consumo ou desestimular. Também Selic, e aí uma coisa importante, Selic é a taxa básica de juros, legal. Mas Selic é outra coisa também. Quando a gente compra uma casa, um imóvel, a gente registra no cartório de registro de imóveis. É aquele registro que me garante perante terceiros provar que eu sou dono. Se não tivesse registro, ficaria complicado. Alguém entraria lá no meu imóvel e eu não tenho nem como provar que é meu. Quando se compra um título público federal, um papel do governo federal, ou compra um título de instituição financeira, quando a gente compra alguma coisa no mercado relacionado ao mercado financeiro, como é que a gente prova que é dono? A gente não sai com um papelzinho assim, comprei aqui, ações da companhia A. Comprei aqui, estou comprando título público do governo. Isso tem que estar registrado em algum lugar. São as instituições chamadas, perdoe a expressão, é o comum, clearing house. É um local onde se registra a propriedade, custodia essa informação, ou seja, ela fica guardada, e liquida, se amanhã o for vender, transfere para o outro, inclusive já processa o pagamento. Isso é o processo de liquidação. Selic nós temos 3 no Brasil. Hoje praticamente 2, que 2 estão dentro da Bolsa de Valores. Mas a Selic, como sistema especial de liquidação e custódia, é um desses sistemas, dessas clearing house. Por isso que o slide está te dizendo que é um sistema eletrônico que processa o registro, a custódia, a guarda das informações e a liquidação das operações financeiras. Então, Selic é tanto a taxa básica quanto tipo de um cartório. Não é cartório, o nome é uma clearing house, mas é de registro também. O cartório registra, a clearing house registra também. Tá? No caso do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é para título público federal, para a gente, na hora que a gente compra ou vende título do governo federal. Bem, e tem a taxa Selic. Quem estabelece a taxa Selic a partir de políticas do Conselho Monetário Nacional é o Copom, o Comitê de Política Monetária. Copom é um órgão
formado pelos diretores do Banco Central. E outra coisa, eles não atuam pela vontade deles, eles atuam para manter a inflação dentro de uma janela de X a Y, especificada pelo Conselho Monetário Nacional. Por exemplo, o Conselho Monetário Nacional define que para 2022, inclusive já está definido, eu não me lembro aqui a taxa específica, mas vamos supor que o Conselho Monetário Nacional diz que a taxa para 2022 de inflação seja de 2 a 4% ao ano. Ele estabeleceu uma janela, o que o mercado chama de bandas. O papel do Copom lá em 2022 vai fazer com que a inflação em 2022, durante todo o ano, permaneça entre 2 e 4, de preferência próximo do meio, do centro, ou seja, próximo de 3. Esse é o grande objetivo do Copom. Do lado do Banco Central tem a Comissão de Valores Mobiliários, é uma entidade também autárquica, uma autarquia, em regime especial, vinculado ao Ministério da Economia, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, para não ficar dependendo dos outros. O supervisor não deve depender, ficar passando pires, porque senão fica complicado na hora que tiver que cobrar. É dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária, e ela responde pelos títulos e valores mobiliários, instrumentos de captação de recursos, captação direta, nós já falamos, das empresas de mercado, as sociedades anônimas, por exemplo, e também responsável por regulamentar, supervisionar os papéis, os ativos que são negociados na Bolsa, na B3 no Brasil. Tem poderes para disciplinar, regular e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado de valores mobiliários. Tem como propósito estratégico zelar pelo funcionamento eficiente, pela integridade e pelo desenvolvimento do mercado de capitais, promovendo o equilíbrio entre a iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos investidores, ou seja, buscar harmonia entre as necessidades daqueles que operam, das empresas que operam nesse mercado, os agentes, e das pessoas que buscam investir nesse mercado, os investidores. Os grandes objetivos da Comissão de Valores Mobiliários, as suas atribuições: desenvolver o mercado de capitais. Esse mercado no Brasil está em desenvolvimento, mas ainda é tímido, e ele é muito importante, gente. Quando uma empresa vai buscar dinheiro numa instituição financeira de intermediação, aquela que fica entre quem tem e quem precisa, a instituição que fica no meio agrega custo. Normal. Porque ela tem uma estrutura operacional para fazer isso, sistemas. Quando a empresa busca direto de quem tem, ela elimina isso. Então esse mercado de capitais é essencial para a economia. Essencial. Inclusive o presidente do Banco Central tem dito nos últimos tempos aí que se precisa fomentar, melhorar esse mercado justamente para gerar condições de desenvolvimento das empresas brasileiras. E outra coisa, quando a empresa vai num banco, por exemplo, e precisa de dinheiro de longo prazo, e quase sempre a empresa precisa de dinheiro para longo prazo. Muitas vezes o banco não quer emprestar a longo prazo, tal. Quer dizer, o mercado acaba dificultando o processo de desenvolvimento, de crescimento das empresas. É também responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários a eficiência e o funcionamento do mercado de capitais, a proteção dos investidores, gerar acesso à informação adequada por parte dos investidores, até para acreditar, confiar no mercado, e fiscalizar e punir. Eu coloco para vocês a relação dos títulos e valores mobiliários, né, que são considerados valores mobiliários. Não vou ler de maneira exaustiva, para não cansar, mas está no vídeo, você tem condição de dar uma olhada, até de parar, né, o vídeo e olhar melhor. Mas eu te dou uma dica de como entender isso. Os títulos e valores mobiliários não são nenhum dos papéis negociados por bancos, cooperativas de crédito, pelas instituições financeiras para captar recursos. São apenas os títulos utilizados pelas empresas para captarem recurso direto. Por exemplo, ações, debêntures, né, bônus de subscrição.
Cotas de fundo, que não é ligado às ações, mas é importante a gente citar aqui. E os papéis, os ativos negociados em bolsa. Então, nenhum papel que é negociado diretamente pela instituição bancária, cooperativa de crédito, não vai ser título e valor mobiliário. Mas ações, sim, derivativos, sim, ou seja, aquilo que negocia na bolsa. Ficam fora do conceito de títulos e valores mobiliários os títulos de dívida pública federal, dívida estadual, dívida municipal e os títulos cambiais de responsabilidade das instituições financeiras. Essa informação é do Banco Central. Isso referenda aquilo que eu já disse. Instituição financeira, banco, cooperativa de crédito e por aí vai. E a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, ela é uma autarquia também, todos os supervisores são autárquicos. É um tipo de empresa. A autarquia vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo controle e pela fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Nós já tínhamos até dito. Foi criada em novembro de 1966 com a missão de regular o mercado de seguro resseguro. Não podemos esquecer que nos seguros privados tem também as entidades abertas de previdência complementar. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, criada em 2009, é também uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Economia, tendo atuação em todo o território nacional, como entidade de fiscalização e supervisão. Todas elas têm Banco Central, CVM, SUSEP e Previc, são todas entidades de supervisão, e supervisiona as atividades fechadas da Previdência Complementar e de execução das políticas para o regime dessa Previdência Complementar. Tem poderes para fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar, apurar e julgar infrações, aplicar as penalidades, mediar a relação entre as entidades e os participantes. Quem participa de uma entidade de previdência complementar tem lá seu plano de previdência, é um participante. Daí vem os órgãos operadores, que estão supervisionados pelas 4 entidades de supervisão. São aqueles que lidam diretamente com o público no papel de intermediário financeiro. São conhecidos como instituições ou entidades intermediárias, atuando diretamente no sistema financeiro nacional, realizando negócio entre os diversos agentes interessados. A gente tem no slide, que está exposto, uma relação de alguns desses agentes, como operadores. Ligados ao Banco Central, você tem bancos, caixas econômicas, cooperativas de crédito, instituições de pagamento, administradoras de consórcio, corretoras e distribuidoras, e aí tem uma característica. Corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários são supervisionadas por 2 órgãos. Pela CVM, porque títulos e valores mobiliários é da responsabilidade dela, e para o Banco Central, pelo Banco Central. Por quê? Porque é uma atividade que pode interferir nas condições dos recursos à disposição para poupança, investimento e consumo. E tudo que interferir nisso tem que responder também aos órgãos de política monetária, Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Com a Comissão de Valores Mobiliários temos a Bolsa, também as distribuidoras e corretoras de títulos mobiliários, porque de alguma maneira é quem opera. Na SUSEP nós temos as seguradoras, resseguradoras, entidades abertas de previdência, sociedades de capitalização, e na Previc nós temos as entidades fechadas de previdência complementar. Inserindo a cooperativa nisso, gente, agora a gente entra no cooperativismo, vimos o mercado financeiro. O cooperativismo é formado por 7 princípios. O cooperativismo é formado por 7 ramos. O ramo agropecuário, isso é disciplinado pela Organização das Cooperativas Brasileiras. O ramo agropecuário, o ramo de consumo, o ramo de crédito no qual nós estamos, o ramo de infraestrutura,
o ramo de trabalho, produção e bens e serviços, o ramo de saúde e o ramo de transporte. Logicamente, se você for, eu falo nós somos do crédito porque eu sou do crédito uma vida. Se você for de um outro ramo aqui, logicamente você é conselheiro ou conselheira fiscal e vai estar numa cooperativa inserida num desses outros ramos. São esses 7 ramos que nós temos. Agora fica um convite, até para leitura. Procura a Lei 5764 de 1971, que é a Lei Nacional do Cooperativismo. Não precisa lê-la toda. Leia devagar, não pegue e leia numa sentada. Vai marcando o que precisa. Leia aquilo que interessa mais para o seu dia a dia, depois você lê as outras coisas. Mas leia. Traga as dúvidas para discussão no conselho. Se é do cooperativismo de crédito, também leia a Lei Complementar 130, porque ela instituiu em 2009 o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Não deixe de fazer isso. Faça uma agenda de leitura. E não deixa de ler a resolução, sendo do ramo crédito 4434 de 2015 do Conselho Monetário Nacional. É importante, não precisa sair lendo de uma vez. A Lei 5764 é a Lei Nacional do Cooperativismo Brasileiro, regula todos os ramos do cooperativismo. Inclusive é a que determina que as cooperativas são sociedades de pessoas e não sociedades de capital, de dinheiro. O que significa isso? Na sociedade anônima, por exemplo, as pessoas, sociedade anônima, as pessoas votam pelo número de ações. Tem 1000 ações, tem 1000 votos. Nas cooperativas, cada pessoa tem um voto. Cada cooperado tem um voto. Isso significa, o peso é a pessoa e não o peso econômico, o volume de recursos colocados na instituição. A Lei 5764, ela especifica, eu estou trazendo alguns quesitos dela apenas, os níveis de cooperativa. Para ser uma cooperativa no Brasil, precisa estar enquadrado societariamente. Societária é a composição societária, a relação dos donos com a empresa constituída. Precisa estar enquadrado nessa Lei 5764. Se não estiver enquadrado na Lei 5764, pode ser até uma entidade, uma instituição, uma organização de apoio ao cooperativismo, mas não é considerada societariamente uma instituição cooperativa. E ela estabelece 3 tipos de cooperativas. Cooperativas de primeiro nível, de segundo nível e de terceiro nível. De primeiro nível são as cooperativas singulares. Uma cooperativa singular, e aí de qualquer ramo, não é apenas o crédito do agropecuário ou de consumo. A cooperativa singular é aquela do relacionamento do cooperado, é onde o cooperado se associa. É de atendimento direto ao cooperado, portanto é chamado de primeiro nível. Mas as cooperativas podem se unir até para ganhar escala, buscar economia de escala e criarem uma central para prover, por exemplo, prestação de serviço para as singulares, que cada singular fazendo sozinha iria ficar mais caro do que, por exemplo, a central fazendo para 3, para 5, para 10, para 20. Essa cooperativa que vem logo depois para prestar serviço às cooperativas singulares é a cooperativa central ou federação. Para se constituir uma singular, a primeira, a gente precisa no mínimo de 20 cooperados. Para começar, para constituir. Para constituir uma central ou federação, a gente precisa no mínimo de 3 singulares. A partir de 3 constitui uma central. E quando a gente tem singular e central, a gente diz que tem um sistema verticalizado, né, onde tem a singular e tem uma central para prestar serviços. E a Lei 5764 ainda especifica um terceiro nível, que são as confederações, que são constituídas a partir de pelo menos 3 cooperativas centrais. As confederações podem também prestar serviços e podem fazer a representação do sistema cooperativista. A gente tem no Brasil sistemas, especialmente no crédito, com confederação e sistemas que param na central, ou seja, sistemas de 2 níveis, sistemas de 3 níveis. Nós temos a Lei Complementar 130 em 2009, que instituiu o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Consequentemente, revogou alguns dispositivos da Lei 4595 de 64, que é a lei que instituiu o Sistema Financeiro Nacional, inclusive o Banco Central, e
revogou dispositivos da Lei 5764. Portanto, a partir de 2009, a gente tem algumas características legais de lei que se aplicam às cooperativas de crédito e não se aplicam às demais cooperativas dos demais ramos cooperativos no Brasil. Pela Lei Complementar 130, as competências legais do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central em relação às instituições financeiras aplicam-se também às cooperativas de crédito. Você está percebendo que as coisas vão se costurando. Nós vimos lá atrás, né, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, o CVM, as cooperativas supervisionadas pelo Banco Central. A Lei Complementar 130 trabalhou nesse sentido, para ajustar isso, até porque a Constituição diz que o sistema financeiro nacional tem que ser disciplinado, regulado por leis complementares. Com essa Lei Complementar 130 de 2009, foi fechada uma lacuna legal. Tinha um buraco. A Constituição Federal de 1988 já havia definido que o sistema financeiro nacional precisava ser disciplinado, regulado por leis complementares. A Lei 4595 de 64, com certeza ela entra nesse espaço, porque ela disciplina o sistema financeiro nacional, constitui o Banco Central, disciplina o funcionamento de bancos, mas ela apenas citava cooperativas de crédito como componentes do sistema financeiro nacional. Consequentemente, houve a necessidade, até por imposição da nossa Constituição Federal, da adoção de uma outra lei, uma lei complementar, a LC 130/2009, para fechar essa lacuna. E as nossas cooperativas de crédito que se inserem, assim como disciplina a Lei Complementar 130, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, as nossas cooperativas entram nesse processo de que forma? Bem, gente, primeiro nós temos as chamadas cooperativas de crédito solteiras ou independente. É aquela cooperativa de crédito que não tem qualquer vínculo com sistema verticalizado. O sistema verticalizado é o sistema de singular, central, as singulares afiliadas às centrais, consequentemente de 2 níveis, e quando temos de 3 níveis, na situação em que chegamos à confederação. Cooperativa singular de 1º nível, central ou federação de 2º nível e confederação, uma cooperativa de 3º nível. Ou seja, então nós podemos ter as independentes, as solteiras, as cooperativas que compõem sistemas de 2 níveis, quando elas são afiliadas à central, mas não tem confederação, e vamos ter os sistemas chamados de 3 níveis, quando nós temos singulares, cooperativa central e confederação. Logicamente, nós vamos ter cooperativas centrais, porque precisamos de pelo menos 3 centrais para poder criar uma confederação. Precisamos, e aí vamos entender a estrutura como um todo, para se criar uma cooperativa singular, precisa de pelo menos 20 cooperados. Para que tenhamos uma cooperativa central ou federação, ou sistema de 2 níveis, precisamos de pelo menos 3 cooperativas singulares, 3 ou mais. Para que nós tenhamos a confederação, nós precisamos de pelo menos 3 cooperativas centrais, também denominadas federações, ou mais, para constituir a confederação. Logicamente que os sistemas, né, eles trazem benefícios do ponto de vista da ganha de escala. Mas não significa que uma cooperativa solteira, uma cooperativa independente, não possa sobreviver. Vai depender muito da estratégia, do sistema de custeio que ela tem, de precificação, ou seja, da administração que essa cooperativa tem. Bem, gente, se temos a Constituição Federal, a Lei 5764 de 1971, que dispõe sobre cooperativismo, de maneira ampla, abrangente, pegando todos os ramos do cooperativismo. Temos a Lei Complementar 130, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, uma lei de 2009. Nós vamos ter depois a regulamentação chamada de infralegal, abaixo da lei. No caso, nós já vimos em módulos anteriores que o Sistema Financeiro Nacional é composto por os órgãos normativos, Conselho Monetário Nacional é um, supervisores, no nosso caso é o Banco Central,
Então, o órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central que regulamentarão as nossas atividades nas cooperativas de crédito. Vamos ter a Resolução 4434 de 2015, que regulamenta a estruturação, o funcionamento, o disciplinamento das cooperativas de crédito. Segundo os artigos 32 e 34 desta resolução do Conselho Monetário Nacional, a 4434, a Cooperativa Central de Crédito deve prever em seu estatuto e normas, nas suas normas operacionais, dispositivos que possibilitem prevenir e corrigir situações que possam configurar infrações, descumprimento de normas legais ou normas regulamentares, ou seja, leis e as normas do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, da Receita Federal, ou acarretar risco para a solidez das cooperativas filiadas e do sistema cooperativo, que estou falando de uma cooperativa central, nós estamos falando de um sistema. É isso, gente, no artigo 32 da resolução do Conselho Monetário Nacional 4434, que está disposto aquilo que nós chamamos de supervisão auxiliar que a central tem em relação ao Banco Central. O Conselho Monetário Nacional atribuiu às cooperativas centrais o papel de forma a auxiliar ao Banco Central, porque ele é o primeiro supervisor, o primeiro fiscalizador, a que essas cooperativas centrais previnam e corrijam situações de descumprimento de leis e normas e de assunção de riscos que possam comprometer a estrutura da cooperativa singular e do sistema cooperativo. É isso que nós chamamos de supervisão auxiliar. A central acabou, por força de norma, virando um braço de supervisão do Banco Central. No artigo 34, a mesma resolução 4434 diz que o sistema cooperativo continua estabelecendo as regras para o sistema. Deve estabelecer, por ato da respectiva confederação, se existir a confederação, ou não existir na confederação da respectiva cooperativa central, diretrizes de atuação sistêmica, como é que todas as cooperativas, juntamente com a central, ou juntamente com as centrais e a confederação, vão atuar como sistema, com vistas à observância de princípios de eficiência, o gastar o mínimo possível. Eficiência é um conceito ligado à redução de custos. Gastar a menor quantidade de recursos possível. Economicidade. Há uma relação muito grande entre eficiência e economicidade. Ou seja, tudo aquilo que se gastar, tudo aquilo que se investir, tem que ter economicamente uma justificativa. Então, ou é para custeio, e o custeio, logicamente, vai gerar... custeio é bancar os custos, que vai gerar uma receita que banque aquele custo, ou é do ponto de vista de investimento. E, com certeza, ao investir tem que ter o retorno do capital. Aí a gente trabalha no conceito econômico. Também do princípio da utilidade. Tudo dentro de um sistema de crédito cooperativo tem que ser útil. Útil a quê? Ao atendimento da cooperativa singular a cada associado. Então, os sistemas têm que ser enxutos e ter muito cuidado com custos nas centrais, na confederação, de forma que esse custo seja viabilizado do ponto de vista do ganho de valor que é entregue aos cooperados e também dos demais princípios cooperativistas. Então, os sistemas de crédito cooperativo devem todos, de 2, de 3 níveis, zelarem para que os sistemas cooperativistas de crédito estejam atuando em cima dos princípios cooperativistas. O artigo 35 da resolução 4434, você está percebendo que essa estruturação ela é determinada por regulação. Regulação do Conselho Monetário Nacional com supervisão e fiscalização do Banco Central. Isso é muito importante, inclusive para a gente entender o papel de cada entidade nessa estruturação.
né, o papel de cada órgão nessa estruturação, inclusive quanto a postura, o comportamento de conselheiro e conselheira fiscal, entendendo, inclusive buscando apoio, né? Se tem algum problema na cooperativa, uma das possibilidades de buscar apoio é na cooperativa central, ela está ali para ajudar. O artigo 35 da Resolução 4434 nos traz que a cooperativa central de crédito ou a confederação deve desempenhar as seguintes funções com relação às cooperativas afiliadas, conforme as disposições, logicamente, estatutárias. Então tem que dar uma olhada no estatuto. Aproveito para chamar a atenção ou reiterar. Conselheiro e conselheira fiscal precisa conhecer as legislações, a legislação que nós estamos falando aqui, a regulação do Banco Central, por exemplo, do Conselho Monetário Nacional, mas o estatuto da cooperativa, as políticas internas. O que precisa ser observado? Deve haver uma supervisão do funcionamento, verificando o cumprimento das leis e das regulamentações, das normas aplicáveis em vigor e das próprias do sistema cooperativista. Então, a cooperativa central de crédito ou a confederação, não tendo a confederação a central, precisa estar atuante como supervisora em relação às cooperativas singulares para prevenirem. Você percebe que este artigo 35 conversa com o 32. É papel da central atuar como supervisora. Também adotar medidas para assegurar o cumprimento das normas em vigor referentes à implementação de sistemas de controles internos e até relacionado à certificação dos empregados. Também é papel da central ou da confederação promover a formação e a capacitação permanente dos membros de órgãos estatutários. A gente vem de uma época em que os componentes de órgãos estatutários, conselheiros e conselheiras de administração, fiscais, né, até diretores executivos, vinham muitas vezes de maneira a ajudar, às vezes sem tempo, às vezes ficando algumas horas na cooperativa, né, como diretores, por exemplo, conselheiros de administração que acabavam indo às reuniões para referendar aquilo que os gestores executivos diziam que precisava ser aprovado, os diretores executivos de maneira especial. Gente, com o crescimento do sistema de crédito cooperativo, com a visibilidade que ele ganha da sociedade, do Banco Central, do governo, inclusive com incentivos à expansão, ao crescimento, a gente precisa rever esses conceitos. Quem está no conselho de uma cooperativa de crédito, como conselheiro ou conselheiro de administração, tem que entender das regras. E quem está no conselho fiscal também. E do conselho fiscal, inclusive, para cobrar, para verificar se quem está no conselho de administração está cumprindo de maneira adequada. Também é papel da cooperativa central ou da confederação promover a formação e a capacitação permanente dos membros dos órgãos estatutários, dos gerentes, dos associados. Não podemos esquecer que a cooperativa tem um quinto princípio: educação, formação e informação. De quem? Dos cooperados. Então é inclusive papel do Conselho Fiscal estar verificando se a organização do quadro social ela é bem feita, se ela é fundamentada, suportada por métodos, por metodologias adequadas, e se a cooperativa consegue fazer com que o processo educacional chegue até os cooperados. Também é papel da central ou da confederação recomendar e adotar medidas visando ao restabelecimento da normalidade do funcionamento em face de situações de inobservância da regulamentação aplicável ou que acarretem risco imediato ou futuro. Inclusive numa visão prospectiva. O que é prospectiva? Futuro. Aquilo que pode dar errado lá na frente. A gente tem que estar olhando como as coisas estão acontecendo, como aconteceram quando a gente olha demonstrações, como estão acontecendo e como é a tendência de acontecer amanhã. Justamente para corrigir rumos. Esse papel é da central? Sim, mas é primeiro da cooperativa singular. É primeiro dos órgãos de controle e de maneira muito especial do Conselho Fiscal. No mesmo artigo, também diz que a cooperativa singular, a cooperativa central ou a confederação devem adotar requisitos e critérios adotados
ou adotar requisitos e critérios para admitir a filiação e promover a desfiliação de cooperativas, abordando a estratégia de viabilização de filiação de cooperativas recém-constituídas que ainda não atendam a possíveis requisitos relativos a porte patrimonial e estrutura organizacional para o provimento dos serviços tratados deste capítulo. Você percebe como conselheiro e conselheira fiscal que a Central é uma grande aliada. Você pode se aproximar mais, conversar mais com a Central, com os órgãos de supervisão da Central, trocar informações, assim como deve conversar com a auditoria, como com todas as auditorias, com controles internos, gerenciamento de riscos. Quanto mais o Conselho Fiscal coordenar essa articulação, conseguir fazer essa articulação para o benefício da coletividade, da cooperativa, melhor é. Também é papel da Central ou da Confederação, pelo artigo 35, da mesma resolução 4434, a Cooperativa Central ou a Confederação recebem uma outra incumbência. Devem comunicar ao Banco Central do Brasil. Olha para você ver, conselheiro e conselheira fiscal, o que a Cooperativa Central precisa do ponto de vista normativo. E, logicamente, quanto mais próximo dessa Cooperativa Central você estiver, melhor é. Para trocar ideias, de ganho mútuo. Mútuo para a cooperativa singular e para a cooperativa central. A Cooperativa Central ou a Confederação deve comunicar ao Banco Central do Brasil os requisitos e critérios adotados para admitir a filiação de uma cooperativa singular e proceder à desfiliação de cooperativas, abordando a estratégia de utilização da filiação das cooperativas recém-constituídas que ainda não atendam a possíveis requisitos relativos a porte patrimonial e estrutura organizacional para o provimento dos serviços tratados neste capítulo, que é onde está o artigo 35 na resolução 4434. Também é papel da Central ou da Confederação comunicar ao Banco Central do Brasil irregularidades ou situações de exposição anormal a riscos identificadas em decorrência de desempenho das atribuições de supervisão auxiliar. Auxiliar a quem? Ao Banco Central do Brasil. É um braço do Banco Central do Brasil. Inclusive comunicando também medidas tomadas ou recomendadas e eventuais obstáculos para a implementação das medidas, destacando as ocorrências que indiquem possibilidade de futuro desligamento. Percebe o papel da Central? E percebe que do ponto de vista de fiscalização, quanto mais próximo da Central você estiver trocando informações, melhor vai ser. Nós temos 7 princípios cooperativistas, eu até já adiantei aqui, por exemplo, educação, formação e informação. Sugira a leitura de um documento que chama Notas de Orientação para os Princípios Cooperativistas da Aliança Cooperativa Internacional. Os 7 princípios é adesão voluntária e livre, gestão democrática o segundo, participação econômica dos membros o terceiro, os membros têm que colocar recursos na cooperativa, comprar cotas. O quarto, autonomia e independência, educação, formação e informação o quinto, eu já havia comentado. E o sexto, intercooperação, as entidades cooperativistas precisam intercooperar entre elas, sejam do mesmo ramo, de ramos diferentes, e interesse pela comunidade. Esses princípios cooperativistas estão descritos no documento que eu estou expondo. Ele não está traduzido para o português ainda, mas ele tem uma tradução para o espanhol e que fica muito próximo, dá bem para a gente fazer uma leitura boa do documento em espanhol. A versão que eu estou, inclusive, colocando do slide é a versão em espanhol, notas de orientação. Mas eu recomendo a leitura. Uma boa leitura para vocês e até o nosso próximo módulo, onde nós vamos aprofundar um pouco mais a discussão. Até lá!